conteúdos para vocês, onde a gente vai falar de uma parte do complexo de plantas daninhas da cultura da soja. Uma parte pequena, mas importante. O caruru que pode trazer danos e prejuízos tão importantes quanto buva ou capim amargoso e vem crescendo a sua importância nas últimas safras dentro da cultura da soja. Sendo que uma planta por metro quadrado dentro da cultura pode causar até 32% de produtividade, segundo alguns estudos da Argentina. Então fica ligado aqui que o Mais Soja, junto com a Sumitomo, trouxe para vocês uma super equipe de pesquisadores que vai trazer informações através de textos técnicos, artigos dentro do portal, vídeos, lives e muito mais para vocês ficarem conhecendo sobre essa planta daninha. Então fica ligado que está começando o Missão Caruru. É isso aí, turma. Está começando o Missão Caruru, como o moço disse aí na abertura. No caso, sou eu mesmo. Quero agradecer a todos vocês aí que estão chegando, agradecer principalmente aos três que estão aqui comigo hoje, professor Mauro, professor Arthur, professor Alfredo, muito obrigado pelo carinho de sempre com vocês. Temos 2 veteranos aqui comigo e um novato aqui no Mais Soja com a gente. Muito obrigado mais uma vez por vocês. Agradecer a Sumitomo pela parceria aqui nesse projeto do Mais Soja e pedir para vocês aí de casa que vão curtindo, vão compartilhando a nossa live para fazer essa nossa informação chegar cada vez mais longe. Vai lá no Instagram de vocês, tira um print da tela, coloca a hashtag Missão Caruru, @MaisSoja, marca a gente lá e posta nas redes sociais de vocês aí, tá bom? Primeiramente, vou agradecer vocês mais de novo, né? Professor Mauro, te apresenta aí para a turma, fala quem o senhor é. Acho que não precisa falar quem o senhor é, mas te apresenta aí para o pessoal. Inicialmente, então, boa noite a todos. Stefanello, obrigado pelo convite. Os meus parceiros aqui na telinha, o Alfredo e o Arthur, uma satisfação. Bom, para quem ainda não me conhece, até eu sou mais antigo dentro dos 4 aqui, né? Então, pela antiguidade, ele me largou primeiro. Mas eu sou professor da Universidade de Passo Fundo, onde eu atuo na área de graduação, ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa. Há 31 anos que eu dou aula na Universidade de Passo Fundo. E atualmente eu também tenho o grupo, né, do UpHerb, que é um grupo que procura levar e disseminar o conteúdo de plantas daninhas aí para o pessoal como um todo. Alfredão. Beleza, vamos lá. Também agradecemos aí, Stefanello, o convite, né? O nosso grupo, a gente está representando aqui o Super Pesquisa e tal, poder falar um pouco mais uma vez junto com vocês. E a oportunidade de estar aqui junto com o Mauro Rizardi, né, um grande professor, ao qual respeito muito seus trabalhos aí há bastante tempo, a gente vem observando e aprendemos muito com ele. E o amigo aí, Arthur Arrobas, amigo e parceiro de trabalho, né? Amigo desde a época de mestrado, Rizardi. E aí hoje estamos na mesma instituição, né? O FPR, né? Ele em Curitiba e eu aqui em Palotina. Então, já falando, né? Sou professor da Universidade Federal do Paraná e supervisor do grupo Supra Pesquisa, né? Então, estamos aqui no extremo oeste paranaense e o Arthur lá na capital. E eu já passo a bola para ele já. Bacana, pessoal. Obrigado, Stefanello, pelo convite. Realmente uma boa oportunidade de discussão aqui junto com o Mauro e com o Alfredo. Sou professor da agronomia aqui da Universidade Federal do Paraná, só que ficamos sediados em Curitiba, né? Mesma instituição do professor Alfredo. Temos um grupo aí também, estou desde 2018 na universidade, a rede de pesquisas em hematologia, e atuando também aí na pós-graduação da universidade. É isso aí. Bom, o pessoal de casa aí vai comentando, comenta se tá bom o áudio, comenta se o vídeo tá bom, se tá travando, só para a gente fazer o melhor aqui para vocês. Deixa as perguntas de vocês, que no final a gente faz as perguntas aí para vocês. Lembrando também que o Missão Caruru, ela é um compilado de informações, tem textos técnicos lá no site, tem vídeos como nesse QR Code que vai aparecer ali do lado do professor Rizardi, que é dele mesmo, que é o nosso primeiro vídeo. Qualquer coisa, vocês vão lá e acessem o youtube.com/maissoja, que os vídeos vão estar todos lá. Então, a gente vai começar agora a falar do que interessa mesmo. Eu queria saber de vocês, então, quais são as espécies que ocorrem e onde é que elas estão espalhadas geograficamente,
Vou começar com o professor Mauro, falou que ele é o mais velho, vou começar por ele, então. Ele fala e depois vocês vão discutindo entre vocês, eu volto aqui para fazer as outras perguntas. Bom, Stefanello, eu não coloquei antes, mas acho que a tua iniciativa, a iniciativa do Mais Soja, ela é extremamente importante, como um alerta para esse cenário que nós começamos a vislumbrar mais numa região, menos em outra, mas que logo, logo vai tomar uma proporção muito grande no Brasil agrícola como um todo. Até porque nós estamos falando de uma espécie que não é nova. O caruru, existem mais de 60 espécies relatadas aí no mundo todo como sendo o problema. Só se nós pegarmos o caso de Brasil, nós temos 5 espécies que nós temos casos de resistência hoje. Né? Nós temos 4 espécies. Nós temos o Amaranthus, o palmer, que é o caruru gigante, que é mais localizado, hoje pelo menos está localizado mais no Mato Grosso. Nós temos o Amaranthus viridis, que também tem histórico já há mais tempo de resistência a ALS, resistência a herbicidas inibidores do sistema 2. Nós temos o Retroflexus, que também tem caso de resistência múltipla, fotossistema 2, ALS e a própria Protox, né? E também com suspeita já a partir do grupo de Pelotas aí também de ter resistência a glifosato. E o que mais nos preocupa no caso do Rio Grande do Sul é o Amaranthus híbridos, né, o caruru roxo, que já com resistência a 2 mecanismos de ação. Então, hoje, pelo menos, o que eu tenho acompanhado seria em cima dessas 4 espécies, e principalmente no caso do Rio Grande do Sul, que é a região onde eu atuo, né, principalmente o Amaranthus híbridos como a principal problema que nós temos. Tá? Então, em linhas gerais, seriam essas espécies. Alfredão. Eu acho que o professor Rizardo colocou muito bem nessa informação das espécies, né? Aqui na região que a gente atua, principalmente aqui oeste paranaense, outras partes do Paraná, sul do MS, uma parte do Paraguai, seria basicamente também Amaranthus híbridos, né? Seria essa maior problemática, a maior preocupação. Aqui ainda, graças a Deus, até o momento, ainda não com resistência ao glifosato, no momento, né? Até onde a gente vem monitorando. Mas está iminente essa questão, porque na região dos Campos Gerais paranaenses já tem a resistência ao glifosato bem dissipada, depois o professor Arthur pode comentar um pouco mais, está mais próximo a ele também, né? E ele vem monitorando isso num excelente projeto, né? De monitoramento de caruru com agará, que a gente vem colaborando aqui na medida do possível. E aí, até é interessante que o pessoal está acostumado a ouvir a gente falar de buva, de amargoso, né? Mas o caruru pode ser um problema igual ou maior, como o professor Rizardo colocou, né? Vem aumentando muito devido às características, depois a gente pode abordar dessas espécies, tende a ser um problema muito mais sério do que outras plantas daninhas que a gente conviveu, né? E aí, burro, amargoso vai deixar de ser problema? Não, vai ter mais um problema, eles vão se somando, e aí vão causando mais danos ao nosso meio, né? Mas seria basicamente isso, tem a dificuldade, a complexidade de identificação da espécie também, que é um ponto interessante de se salientar, mas fazendo essa explanada, eu já passo para frente e passo para o professor Arthur também. Legal. Realmente, aqui no Paraná, o que a gente tem observado na última viagem que a gente percorreu aí o estado para fazer esse monitoramento é o que o professor Mauro falou. Você tem a ocorrência de várias espécies, você tem Amaranthus viridis, você tem Retroflexus híbridos ocorrendo de maneira geral, mas as falhas que a gente tem observado da ocorrência de plantas dentro da lavoura de soja realmente são as plantas de Amaranthus híbridos, né? Seja o híbridos roxo, seja o híbridos com inflorescência verde, são os que mais têm ocorrido aí daqui na região de Ponta Grossa e também ali no oeste paranaense. E não só ele, né, como o Alfredo falou, inclusive encontramos várias áreas em que estavam presentes no meio da lavoura o Amaranthus híbridos, plantas de buva e plantas de capim amargoso em uma área só. Então, realmente é um somatório de problema bem grande aí num futuro próximo. Bom, pessoal, e falando em questão de uma questão mais prática, então falando em impacto dele no sistema de produção, custos, perdas de produtividade, seja na soja, seja no milho também, que a gente pode comentar aqui, em relação à convivência dele com essas duas principais culturas aí. Agora o Fredão pode começar para nós. Então, vamos lá, então. Mas complementando até a pergunta anterior, a gente ainda não tem, mas está muito eminente a questão de transporte de sementes muito pequeno, isso pode ser abordado melhor depois, né? Então, assim, é transportado, vai por máquina, vai por pássaros, vai por isso, por aquilo. Então, assim, onde não tem, ainda tomem cuidado, fiquem atentos, né? Porque o problema vai chegar, infelizmente, mais cedo ou mais tarde. E causa muito dano, muita perda de produtividade.
Até na abertura do vídeo ali, quem estava atento ali já viu o Stefanello falando, né, Stefanello? 32% ali, né? Eu confesso que a gente deu até uma pesquisadinha com relação a esse percentual de perda de produtividade, né? Eu estava até discutindo hoje com um grande amigo, o pesquisador André Felipe, né, sobre questão de perda de produtividade com o caruru, e faltam trabalhos a nível de Brasil, principalmente trabalhos recentes com o caruru, trazendo esses dados de produtividade. Tem sim alguns trabalhos, mas faltam. A grande maioria que a gente vai ter da literatura americana, literatura internacional, aí, principalmente Amarantos Palmeiras, Estados Unidos, um pouco da Argentina também, até o dado que o Stefanello citou no início, né? Mas tem alguns trabalhos, por exemplo, um deles, que até em discussão aí com o André Felipe a gente estava comentando, e é impressionante, uma perda de produtividade maior que você citou, Stefanello. Você falou de 32%, né? Uma planta por metro quadrado. Essa que a gente encontrou ali, falava de uma... Na verdade, não era uma planta, era 0,32 plantas por metro quadrado, causava 21% de perda. Mas aí, se for dar uma arredondada, né, você vai ter uma planta a cada 3 metros quadrados, para dar um 21% de perda, né? É uma perda muito, muito grande a gente pensar nisso. Uma perda muito maior do que a gente tem com a buva, por exemplo, né? A gente cansa de falar que os resultados de buva, né? Média de 6 experimentos nossos, em 3 safras diferentes, 14%, né? É uma média, a perda de produtividade próxima, ou às vezes até superior ao capim amargoso, que forma uma touceira, né? O capim amargoso chega a perdas dessa magnitude. E a gente pensar nessa perda desse trabalho que a gente viu, que eu acabei de citar agora há pouco, né? Pensar ali uma planta a cada 3 metros quadrados, dando 21% de perda de produtividade na cultura da soja. Pensar isso hoje em dados reais, dados reais aí, em lavouras, pensar a lavoura produzindo 60 sacos por hectare, uma produtividade ali mediana para baixo e tal, vai dar os seus 150 sacos para alqueire, quem gosta de alqueire aqui na região, né? 60 sacos por hectare, com 21% de perda, isso daí vai dar 12 sacas por hectare de perda. 12 sacas por hectare hoje estava R$ 164 a saca aqui. Mas vamos botar 150 para ficar fácil aí. Então, uma perda dessa daí de uma planta, cada 3 metros quadrados desse artigo ao qual a gente se baseou aí, vai dar lá seus R$ 1.800 de perda por hectare. Então, uma perda extremamente grande. E aí, essa perda, só fazendo aqui o link e passando para os colegas contribuírem também, né, para não se delongar nesse tema, ela pagaria um investimento muito maior no sistema de produção, no manejo como um todo. Depois a gente vai entrar nesses pontos, eu acredito, né? Mas pensar no manejo como um todo e também no herbicida em si, né? Pensar no pré-emergente, no pós-emergente, mas não só no herbicida, mas no sistema. Então a perda de produtividade é muito grande, pagaria esse investimento maior com retorno positivo depois ao final, né? Muito bem. Professor Mal. Só para complementar o que o Alfredo coloca, realmente essas perdas que a gente tem dados nacionais, mas se refere muito ainda a um outro cenário de mesma espécie, mas um outro cenário. Se nós pegarmos um cenário hoje dessas, por exemplo, do amarantos híbridos, com resistência, tu pode ter algumas diferenças nesse aspecto. Nós estamos conduzindo, orientando alunos de pós-graduação aí para a gente gerar também esses dados locais para a gente ter mais informação. Mas eu já vou adiantando que fica dentro dessa faixa de 20%, 40% aí de perda, dependendo do número de plantas. E tem um outro aspecto fundamental, que é o que vai dar uma mudança completa no processo. Quando a gente faz os trabalhos de mato-competição, de buva, de amargoso, a gente fixa o momento de emergência dessa planta. Né? E aí define a população e vai avaliando o impacto que essa população tem. Se nós pegarmos uma condição de lavoura, numa infestação de amargoso, nós temos vários fluxos de emergência. Então, nós podemos ter uma população inicial baixa, mas ela vai num crescente ao longo do período. Só para a gente ter uma ideia de comportamento, nesses 3 anos que eu estou monitorando, nós começamos um fluxo de emergência, na maioria das situações, na primeira quinzena de outubro. Mas a continuidade do fluxo de emergência, ele vai até janeiro. Tem os dados do Fernando Adegues, que podem ir até março. Então, olha o impacto que vai ter, além da perda da produtividade, o impacto que nós vamos ter de uma planta daninha, que vai ser dentro da cultura o problema. Né? A gente vê muito buva e amargoso e outras espécies muito dentro de um sistema, onde eu trabalhando na entre-safra, eu consigo diminuir o impacto dentro da cultura da soja. Né? Mas essa planta não, essa planta é típica dentro das culturas de verão, tanto soja quanto milho, e que vão impactar muito dentro do nosso manejo. Então, eu vejo, além dessa perda em produtividade, essa mudança de postura que o agricultor vai ter que ter, né, de começar a pensar novamente em ter que fazer mais de uma aplicação dentro do ciclo da cultura,
Isso vai impactar num custo de controle, né? Ou seja, vai onerar mais, além do que ele vai ter que começar a conviver com um aspecto que ele não convivia mais, que é a fitotoxicidade. Ele vai ter que começar a aceitar que algum herbicida que vai me ajudar a controlar essa espécie vai causar um dano foliar na planta, que pode ou não afetar a produtividade, mas que o agricultor ele não consegue mais aceitar esse processo. Então, são mudanças de postura que essa planta daninha também vai trazer dentro do sistema. Então, em linhas gerais, seria isso. Passo para o Arthur aí complementar mais algum aspecto. Bacana, obrigado, professor. Os colegas abordaram bem essas perdas de produtividade, e o Mauro ressaltou uma questão fundamental, que os trabalhos que a gente tem de interferência são bem antigos, datam lá de antes de 2007, né? Tem até alguns trabalhos, por exemplo, de interferência no feijão, 80% de perda de produtividade, e a gente teve algumas modificações do sistema, das cultivares de soja, então essas informações novas que os grupos irão trazer no futuro bem próximo vão ser muito úteis para esse manejo. E interessante essas questões levantadas, né? Além desse fluxo constante e contínuo, diferente de outras espécies, as plantas que estão germinando ali de amarantos, o crescimento é muito elevado, é muito rápido, e então às vezes a gente nem está falando lá, por exemplo, na Argentina, de uma dupla aplicação, de uma aplicação sequencial em pós, mas até aplicações sequenciais em pré-emergência. Então, realmente são desafios novos relativos às características de agressividade do amarantos que a gente vai ter que enfrentar. E um último ponto para fechar essa discussão é aquelas pesquisas de consultoria que existem, né? Em 2019, 18 para 19, dos produtores aqui do Paraná, em torno de 1% elencava o amarantos como espécie problemática na área, né? Então, eu tenho medo que muitos agricultores ainda estejam subestimando o tamanho do problema, e ações como essa aí vão conscientizar o pessoal para fazer as coisas certas desde o começo das infestações. Só para complementar, Stefanello, o que a gente observou nesse ano, principalmente, normalmente, nas situações anteriores, a gente vinha os relatos daquele produtor que achava que não tinha planta e sementes no solo, e a planta começou a infestar, e ele já estava com a soja estabelecida. Nesse último ano, ele já sabia que tinha na área, porque ele teve o ano anterior, fez um manejo dentro do que se tem do pré-emergente, do pós-emergente, mas nós estamos percebendo muito hoje reclamações do que fazer após a colheita da soja. Ou seja, aquela planta cortada, né, que também é exemplo que acontece com buva, ela está rebrotando. Né? Então, além do rebrote, novos fluxos. Então, você vai colocar mais uma espécie a mais para a gente trabalhar dentro da dessecação pós-colheita. No caso aqui nosso, do Rio Grande do Sul, nós ainda temos a possibilidade, né, de fazer uma dessecação. Não vamos plantar milho, safrinha, a gente tem um intervalo maior. Mas eu imagino no Paraná, ou mesmo Mato Grosso, quando a gente tem ou não tem a janela, na verdade, né, pós-colheita de soja, plantio de milho, onde a gente vai jogar o problema de novo para dentro do milho. Né? Tudo bem, tem a atrazina dentro do milho que controla, mas controla a planta jovem. Será que ele vai controlar esse rebrotes? Então, é toda uma dinâmica diferente que a pesquisa vai ter que responder isso logo para o produtor, porque é uma planta de disseminação muito rápida. É muito rápida, de um ano para o outro, a evolução da infestação ela é muito significativa. Então, a gente tem que conhecer e gerar informações o mais rápido possível para dar suporte ao produtor. Exatamente, é o que a gente está tentando fazer aqui com esse nosso projeto aqui. Turma, aí já está entrando algumas questões aqui, eu vou deixar mais para o final ali. Vão curtindo, vão compartilhando para a gente chegar cada vez mais longe. Vocês entraram em alguns aspectos da planta agora, eu queria que vocês entrassem mais um pouco para a gente saber o que pode tornar ela uma planta com um potencial para ser a principal planta daninha da agricultura brasileira. Questão de rápido crescimento, produção de sementes, esse tipo de coisa. Agora vamos começar pelo Arthur aqui, que ele já está na posição 1, já sai na tela cheia. Obrigado. Falar das características de agressividade das plantas daninhas, né? A gente costuma falar em aula, em disciplina, são várias relacionadas a tanto o desenvolvimento de plantas quanto a reprodução dessas plantas, e para o amaranthus não é diferente.
Ao passo que a gente fala que uma planta de buva produz 200 mil sementes por planta, a gente está falando de alguns exemplos nos Estados Unidos do Amaranthus palmeri, e a gente consegue trazer para números próximos também para o híbridos de até 500 mil, até 500 mil sementes produzidas. É claro que em situações de uma planta com crescimento em condições muito propícias, mas é muita semente, né? Isso que o professor Mauro disse também, a viabilidade dessas sementes no solo, que consegue germinar ao longo do tempo, e aí um ponto de destaque que merece a atenção do produtor, mas não para ele baixar a guarda, e para ele diferenciar um pouquinho de quando a gente fala do caruru e da buva, é que essas sementes do caruru são pequenas, mas elas não possuem a estrutura de dispersão igual, de disseminação igual às plantas de buva, que conseguem ser deslocadas com o vento. Então, o agricultor ele tem que ter a ciência que ele consegue manejar essa espécie de caruru na sua área. A disseminação dela, muitas vezes, é um pouco mais reduzida, mais lenta do que outras espécies, né? Então, estou falando pontos fortes e pontos fracos aí. A questão do crescimento, eu acredito que seja uma questão fundamental. Uma planta que cresce aí em torno de 4 centímetros por dia, tem relatos na literatura de 5, 6 centímetros por dia, e isso a gente vai entrar depois. Imagina na cabeça do agricultor ele chegar num dia e estar no estágio de aplicação, igual o professor Mauro falou, 4, 6 folhas, no dia seguinte talvez ela já não esteja, talvez já tenha perdido a aplicação, e com as condições climáticas que a gente tem dos últimos anos, a imprevisibilidade de manejo vai se somar a essa dificuldade, né? O próprio Stefanello, na abertura do programa, né, mostrando o tamanho da planta do caruru, o caule espesso, que pode chegar até a atrapalhar lá na colheita, a absorção de água, a eficiência de uso de água, a eficiência do uso e interceptação de luz frente às culturas. Então, realmente é uma situação preocupante, uma planta C4, que se desenvolve bem nesses climas quentes, mas passo para os meus colegas complementarem aí, com certeza que existem mais informações de características aí. Alfredão. Vamos lá, então, complementando aí, mas muito bem colocado, apanhado pelo Arthur. E, assim, resumo, não pode baixar a guarda mesmo para o caruru, né? Basta a gente pensar nos Estados Unidos. Quando se fala de caruru, Amaranthus palmeri nos Estados Unidos, isso não é à toa que se fala tanto. É uma planta extremamente importante, né? Não é um alarde do nada, né? É devido à grande problemática e importância dessa planta, devido às características da biologia dessa planta, devido aos casos de resistência que se somaram e vão se somando os problemas para ter essa perda de produtividade, né? É uma planta que alguns acham um tanto quanto inofensiva, né? Se você digitar até caruru no Google aí, ou Amaranthus, você vai achar um monte de comida com caruru, né? A planta alimentar não convencional, né? As plantas vão achar um monte de comida, receita de alguns medicamentos e tal, até não só a parte verde, mas se alimenta até da semente, mas não vão achando que é isso, a plantinha é inofensiva. Ela é muito, muito problemática, muito danosa, como o professor Arthur colocou. Se dispersa de uma forma muito fácil. Por um lado, é bem legal que o Arthur colocou os pontos positivos e negativos, né? Com relação à dispersão. Agora, você vai pensar em máquina, no meu ponto de vista, é pior do que buva e amargoso em máquinas, o caruru, porque a buva amargoso, por ser a semente mais leve, você passando ar e tal, sai. A semente, não digo que sai fácil, mas consegue limpar um pouco, com a dificuldade um pouco menor. Agora, o caruru, ele fica nos cantos da máquina, quem já limpou, quem já acompanhou a colheita, sabe como é que é um inferno limpar isso daí. E a semente pequenininha, pesadinha, fica ali nos cantos e vai dissipando de uma lavoura para outra. Sem demorar muito nesse sentido, assim, animais, pássaros vão estar se alimentando, né? Recente, eu vi até relatos aqui, na região tem o java-porco, tem os porcos selvagens aqui do mato, até isso, né? Alguns técnicos relatando que ele pode levar de um local para o outro, além de bovino e tal. Relatos de que foi em cama de frango, né? Cama de aviário, então o frango alimentou-se ali da ração que poderia ter a semente do caruru ali, e aí depois a cama do frango tirou do aviário, foi espalhar na lavoura, levou o problema para a lavoura. Então são diferentes formas que se dispersa isso, foge a nossa alçada, assim, a gente fala, é tranquilo, não é tranquilo não. Se o problema não está na nossa região, ainda é iminente, pode chegar, né? E na safra passada teve também a questão de seca, algumas regiões, a plantio de soja, e aí algumas infelicidades, alguns locais um pouco de semente, digamos, não certificada, semente pirata ali, e aí semente pirata veio bastante dos Campos Gerais. Nos Campos Gerais esse problema está muito sério. E aí você traz uma planta que cresce muito, como o Arthur colocou, né? Tem relatos aí de 5 centímetros em ambiente ótimo. A gente alcançou aqui 2 centímetros, né? Até tem 3 vídeos no nosso canal lá no YouTube, né? Você fala, a propaganda rapidinho aqui, ó. Claro, pode fazer, sempre. Entrem lá, ó, professores Alfredo e Leandro, tem lá 3 vídeos lá recentes de caruru, né?
Então a gente fez um trabalhinho que ela cresceu 2 centímetros por dia, na média, né, a planta de caruru. Então, olha o tamanho do crescimento que tem isso, que vai impactar muito no controle, que depois a gente pode entrar mais à frente. Mas o produtor vai lá hoje aplicar, ele fala, tá pequenininho, tá com 2 folhas, vou aplicar semana que vem. Semana que vem já passou de 6 folhas, aí passou do ponto de aplicação, e aí ele vai entrar com um produto que pode dar fito na soja, como o Mauro colocou de forma excelente, e às vezes não vai controlar aquela planta, que ela vai rebrotar, vai vir um novo fluxo. Então, é um cenário extremamente complexo e desafiador, né? E ações como essa são muito importantes para estarem pensando em soluções e oportunidades para o melhor manejo dessa planta daninha tão complicada que está aí batendo na nossa porta, né? Bom, dentro do cenário, então, de por que ela se tornará ou poderá se tornar uma das principais espécies daninhas, além do que foi muito bem colocado, tanto pelo Alfredo quanto pelo Arthur, né, que é a questão da prolificidade, a questão da disseminação em si, nós temos outros aspectos importantes. O Amaranthus, o caruru roxo, ele tem um crescimento rápido. Eu acredito que não seja tão rápido quanto os relatos dos Estados Unidos para o Palmer, mas de qualquer maneira é bastante rápido. Mas, acima de tudo, ele tem uma plasticidade muito grande. Nós temos situações de plantas que, com 20 centímetros, elas já estão produzindo estrutura reprodutiva. Então, ela tem essa plasticidade muito grande em função do ambiente que ela se encontra. Então, quando ela começa o fluxo de emergência lá em outubro, início de novembro, esse crescimento dela, realmente ela vai crescer muito, ela vai dar uma planta se sobrepor à soja, sobrepor ao milho em algumas situações. Mas quando a gente vai indo já para o mês de dezembro, janeiro, as temperaturas vão aumentando, vai mudando a questão do fotoperíodo, né? Ela já vai encurtando o ciclo, então ela já induz, ela consegue completar 2, 3 ciclos num período de tempo de verão, uma estação de verão. Então isso vai multiplicando uma velocidade muito rápida o banco de sementes. Então esse é uma grande razão do porquê dessa rápida disseminação de um ano para o outro, esse aumento de infestação. Um outro ponto importante, que a disseminação dele, como vocês colocaram, principalmente o Arthur colocou, ela realmente não se dá pelo vento, ela se dá pelo bípede aquele, pelo homem, que é o grande causador da disseminação, né? E a introdução, que nós tivemos o caso lá do Mato Grosso, lá da introdução, a princípio via colhedoras de algodão, né? No caso do sul do Brasil foi via animais, e no meu modo de ver, pelos levantamentos que eu tenho feito, no Planalto veio muito através da ração animal, ou seja, ou do milho importado da Argentina, alguma coisa aí que veio, e a partir daí foi disseminado através da ração animal. Mas internamente na propriedade, e aí no Rio Grande do Sul nós temos muito colheitas terceirizadas, o grande veículo de disseminação é a colhedora. E vocês têm toda a razão, a dificuldade que a gente tem de limpar uma colhedora por uma semente que se posiciona em pontos bem difíceis, né, de serem atingidos com a limpeza, é bastante complicado. E a gente vê nessas áreas, justamente na colheita, a gente brinca que a distribuição dela é por GPS, né? Se você faz uma foto aérea, você vai ver bem nos cantos da plataforma ali, você vai ver aonde está a semente, a distribuição da semente nas lavouras. Então, é muito rápido dessa forma. Outro ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção é que nós temos uma planta, ou esse conjunto de espécies, nós temos aí uma promiscuidade muito grande, né? Ninguém é de ninguém nessas alturas aí, né? Ou seja, há cruzamentos entre as espécies. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos, nesses cruzamentos, aí a gente ter cada vez mais uma velocidade rápida de transmissão dessa resistência entre plantas. Então, se a gente fizer um exercício rápido aí, se nós já temos o caruru, o Amaranthus o híbridos, com resistência a 2 mecanismos de ação, EPS, PS e ALS, se nós já temos no Mato Grosso e Goiás também, resistência a Protox, nós já temos também a resistência a fotossistema 2, se realmente se confirmar esses cruzamentos, olha o risco que a gente tem aí de perder rapidamente várias moléculas.
Sem contar outras que já têm seleção em outros países, que depois a gente vai comentar um pouco aí. Então, a preocupação é muito grande. E como eu disse antes, esse fluxo de emergência, ela já deixa de ser uma planta daninha que eu posso só com uma aplicação do pré-emergente. Não, eu vou ter que começar a fazer manejos durante o ciclo todo para poder manter essa população em níveis baixos. Mas, acima de tudo, nesse momento, ainda como nós estamos num processo, vamos tirar assim, fora o sul do sul do Rio Grande do Sul, onde a infecção é muito grande já, nós temos regiões onde está começando o processo. Então, essa ação de vocês, Stefanello, ela é fundamental para isso, para servir de alerta, para que a gente tome as nossas decisões de manejo antes de que essa população ela atinja níveis muito elevados. Porque o banco de sementes, embora a gente saiba que tem dados que mostram que ela não vai durar muito tempo no solo, mas a quantidade de sementes, ela vai, ano após ano, aumentando. E tem uma outra característica importante, que essa vai impactar no nosso manejo. Ela é uma planta, é uma semente que responde à luz. Ela é fotoblástica positiva. Então, isso pode servir de alerta, né, para nós montarmos uma estratégia de manejo adequado para a gente tentar diminuir esse fluxo de emergência. Tá? Principalmente nesses primeiros fluxos, no caso do Rio Grande do Sul, onde eu posso vir de uma cultura de inverno, uma boa palhada, que atrasa esse fluxo de emergência mais para frente. Por outro lado, esse atraso do fluxo de emergência, ele pode pegar justamente dentro da cultura já estabelecida. E aí as nossas ferramentas hoje são limitadas por controle. Então, esses são alguns aspectos que eu acho que vão impactar nessa importância futura dessa planta daninha aí no nosso cenário agrícola. A ideia aqui é a gente fazer exatamente isso, tentar prevenir com conhecimento a turma de casa e trazendo pesquisadores como vocês aqui. Tem os vídeos, o professor Mauro já fez um deles, logo a gente vai lançar outra amanhã, por exemplo, tem mais um. O professor Mauro citou a Argentina, a ração vinda da Argentina. Segundo a Preside, hoje é a principal planta daninha da Argentina, é o caruru Yuyu colorado, que eles chamam lá. Queria saber de vocês um pouquinho mais como está a situação na Argentina e qual é a espécie que a gente tem predominante lá na Argentina. Pode começar pelo Alfredo, dar essa honra para nós. Vamos lá, então. A situação da Argentina está... Opa! Tá aqui. Aí, a situação da Argentina está feia, né, com relação ao caruru, né? Então, é uma planta, como foi colocado essa problemática dela aí, há cerca de 10 anos atrás não se ouvia muito falar em caruru na Argentina, né? E o problema veio crescendo dentro desse período, né? Depois o professor Mauro pode até complementar um pouco melhor, que eu estou aqui na UFPR há pouco mais de 7 anos, né? E aí a gente começa a interagir com os colegas pesquisadores de diferentes regiões e áreas, tudo, e a gente está muito próximo aqui ao Paraguai, e aí tem essa interação aqui, Paraguai e Argentina, né? Mas o problema lá é bem sério. Há poucos anos atrás falavam que era praticamente só o Amaranthus palmera, e depois começou a se perceber que era muitos Amaranthus híbridos também, e aí a gente ouve relatos de levantamentos, de monitoramentos, que se pode falar que tem mais áreas de Amaranthus híbridos do que de palmera. Então, assim, tem muito a ser elucidado nesse sentido de monitoramento, e aí a importância da gente fazer um bom monitoramento aqui também, como o professor Isard colocou, né, nessas regiões que já o problema está mais sério, e as regiões que está mais inicial o problema, mas lá, de fato, é uma área muito, muito grande com o caruru, resistente a diferentes mecanismos de ação. Então, tem diferentes casos de resistência, né? Glifosato TLS vai se somando a outros mecanismos, e aí não está controlando. A exemplo do que a gente ouve mais e viu mais de forma mais impactante nos Estados Unidos, né, que acaba sendo referência para muita coisa, isso está acontecendo aqui do nosso ladinho, né? Está acontecendo aqui na Argentina, nossos irmãos aqui. E aí, isso serve mais uma vez de alerta para nós cuidarmos mais, né? Fazer o manejo, como o professor Isaac falou muito bem, esse manejo mais integrado, a questão da palhada, de uma série de fatores, né? O herbicida é extremamente importante, mas ele é mais uma ferramenta para estar sendo utilizado, porque se deixar só para o herbicida, ele não vai resolver, como não resolveu nos Estados Unidos, como não resolveu na Argentina, não vai resolver aqui também, né? Então, é pensar nesse sistema como um todo e olhando, de certa forma, os erros dos outros, né? Para a gente não fazer igual. Infelizmente, a gente vem fazendo muito parecido, né? E aí, de novo, a importância de se discutir isso, de ações como essas, né? Para a gente entender essa progressão do problema em países com um cenário agrícola similar a nosso, né, em alguns sentidos, como a Argentina, para a gente ir agindo de forma mais proativa e menos reativa, como a gente vem fazendo em vários sentidos, né?
Sr. Rizardo. O Alfredo colocou muito bem. Hoje nós temos na Argentina uma predominância do caruru roxo, né? Embora tenha também relatos do Amaranthus palmer e do Amaranthus rudis, embora tenha a questão do rudis tuberculatus, o que é, mas de qualquer forma são espécies que também ocorrem lá que para nós ainda não são um problema. Isso me chama muito a atenção, porque há anos a gente ouvia falar, e a gente já esteve na Argentina, e via essas espécies lá como problema, né? Mas demorou muito tempo para chegar até ao Brasil, né? Claro que quando chegou com toda a vontade, mas demorou. Então, não é tão simples assim, como nós estávamos comentando antes, de disseminar ela. O que acontece basicamente o transporte de grão, semente e máquinas. Então, se a gente trabalhar com essas barreiras, aí a gente já consegue segurar. Mas, de qualquer maneira, na Argentina, eles já estão há mais tempo com o problema de resistência ao glifosato e resistência à ALS. Lá já não é mais esse o problema deles. O problema já é resistência a outros mecanismos de ação, como, por exemplo, os auxínicos. Então, veja que nós estamos entrando num cenário, a partir do ano que vem, das tolerâncias às auxinas, seja em LIST, seja o Extend, o dicamba, ou o 2,4-D, e nós já temos um cenário na Argentina, onde para essa espécie já existe, né, a resistência, pelo menos, ao 2,4-D. Né? No próprio populações no Rio Grande do Sul, elas estão sendo avaliadas também por um grupo de pesquisa, com suspeita já de resistência também aos auxínicos. Então, veja que nós estamos passando etapas. Normalmente, a gente trabalha e passa informação de resistência, que é um processo de seleção, que você tem que usar o produto, que você isso, aquilo. Nós estamos passando todas as etapas direto. Por quê? Porque nós não estamos cuidando com esse ingresso dessas plantas aí, dessas resistências. Mas, assim, na Argentina, se não é o principal problema, ele vem junto com a buva, que buva para eles é um problema seríssimo também, para gramíneas, como o próprio amargoso, mas buva numa região da província de Buenos Aires, na região fronteira com o Rio Grande do Sul, essa planta é a principal planta e que mais está impactando e dificultando o manejo deles. E eles também têm um manejo necessário lá que eles chamam dos barbétios, as dessecações longas, curtas. Então, conforme a região, eles conseguem trabalhar com residuais longos, aí já ajuda no controle. Tem outras regiões que já não conseguem trabalhar. Então, eles têm uma diversidade de ambientes grande, mas mesmo assim, com uma infestação muito acentuada dessa planta. E com reduções significativas em produtividade, e o dado que você mostrou, Stefanello, no início, é basicamente dos dados deles, né, daquela região de 20% a 40% de perda em produtividade para essas espécies. Tá? Então, em linhas gerais, seria essa a minha forma de enxergar a Argentina nesse contexto. Só para complementar, não é só a Argentina, nós temos o Uruguai também. Então, as primeiras populações, na verdade, que começaram a ser trabalhadas, o primeiro relato de resistência, no caso do Brasil, foi a partir de uma população de Pelotas, né? E que provavelmente tem entrado via Uruguai. Então, nós também temos essa pressão dos dois lados. E provavelmente, no caso do Paraná, o Paraguai aí também pressionando aí com populações diferentes. Bem, Arthur. Um curto comentário, pessoal, é que uma situação preocupante desses mecanismos que estão sendo melhor investigados ali da Argentina com relação aos auxínicos é uma preocupação porque, aparentemente, o processo está ligado à metabolização desses produtos, né? E quando a gente fala sobre metabolização de herbicidas como mecanismo de resistência, é uma situação preocupante. Ela é agravada pela possibilidade de cruzamento entre as espécies, pela hibridação, igual o professor comentou. Então, liga-se o alerta também para problemas, né, além da gente importar problemas existentes, para a geração de problemas com outras moléculas que não têm nada a ver com a situação, mas que possam ser mais ou menos utilizadas aqui no Brasil em frente à agricultura que é praticada lá. Então, realmente, é preocupante. E aí, quando você pensa em outros países mais longe, como os Estados Unidos, você tem resistência a outros mecanismos de ação que a gente vai conversar na parte de controle, por exemplo, protoques,
os inibidores de ácidos graxos de cadeia longa, microtúbulos. Então, assim, é preocupante mesmo que isso possa ocorrer aqui na nossa situação também, essa seleção a esses mecanismos. Só para complementar um pouquinho, Arthur, o que a gente tem observado nessas populações que nós estamos trabalhando? Quando a gente vai nas testemunhas, ou mesmo nas curvas dose e resposta, a gente observa lá, por exemplo, eu deixo uma testemunha no campo sem controle, como a gente sempre faz, aí põe o glifosato, né? E põe na outra, põe o ALS. E aí as combinações depois para a gente combinar os tratamentos todos. E, na verdade, a gente passa a ter 3 testemunhas. Porque o grau de resistência não é como o Azevém lá, que tu vê 20% da população. Não. Você 90% a 100%, não controla nada. Então, já veio selecionada, já veio uma padronização muito interessante, né? Você põe um pré-emergente ALS, parece que serve de adubo para a planta. É totalmente diferente do que a gente está acostumado, até porque quando a gente trabalha aqui na resistência, a gente tem ainda um processo evolutivo. E aqui a gente já recebeu, né, os upgrade todos, né? Compra um carro, já vem com todos os acessórios junto, né? Bem completinho. Então, essa é uma preocupação grande que a gente tem. Essa é a nossa próxima pergunta. Vocês já falaram de várias das resistências. Essa é a nossa próxima pergunta. Quais são os upgrades que o Caruru já traz, já chega aqui no Brasil com ele? Só o Caio aqui está perguntando se a live vai ficar disponível. Ele disse que a internet dele está meio ruim. Sim, Caio, se tu estiver me ouvindo, a live vai ficar disponível. Pode sair aí, desligar a internet, ver se dá uma refrigerada no teu roteador, que ela vai ficar disponível, fica gravada aqui no nosso Facebook e no nosso YouTube. Então agora vamos passar a limpo, então, todas as resistências que vocês falaram, todos os upgrades aí. Então, quais são essas resistências que ele já traz de lá, chegando aqui no Brasil? Quem quiser começar, pode pedir a palavra e começar. Desculpe ter roubado a tua carteira aí, né, no processo da pergunta. Foi, eu vi que o senhor foi. Não, mas assim, então, só para a gente reforçar o que a gente colocou. Só para pontuar. No caso específico do amarantos híbridos que nós estamos trabalhando, ele tem resistência e a gente tem várias... Por exemplo, eu monitorei no primeiro ano 19 propriedades onde tinha relatos, né, da presença dessa planta. Em todas as 19, todas as plantas que nós coletamos lá, todas resistentes. Inclusive, uma dificuldade da gente encontrar uma população suscetível para fazer a curva dose-resposta, né? Então, tu já chega com essa resistência ao EPSPS, ao glifosato, né? E resistência ao ALS. Para os demais herbicidas, mas nesses casos nós não encontramos nenhum caso de resistência. Então, como eu disse, sabemos que na Argentina tem populações resistentes comprovadas recentemente com resistência múltipla, incluindo as auxinas, mas, por enquanto, nessas populações que nós temos, ainda a resistência é esses 2 mecanismos de ação, né? Pensando no caruru roxo. Provavelmente, nas lives seguintes, a turma do Paraná, a turma do Mato Grosso vai participar e eles vão trazer os relatos deles lá de outras espécies, como, por exemplo, retroflexos, por exemplo, viridis, que têm as resistências que foram selecionadas dentro das culturas do algodão, dentro de um sistema diferente do nosso aqui, que eu digo do Rio Grande do Sul e do mesmo do Paraná. Então, hoje, eu diria assim, as populações que nós temos são basicamente EPSPS e ALS. Perfeito. Alguma consideração, Alfredo, Arthur? Não, acho que é basicamente isso mesmo, e é bem louco isso, como o Rizardo colocou, porque assim, a gente tem as nossas já selecionadas do passado, né, sem a resistência a glifosato, e aí isso vai se somando, e tem as que estão vindo já com o pacote completo, né, Rizardo? Então elas já vêm dos nossos vizinhos já, com já resistência a vários mecanismos diferentes. Então temos as duas coisas ao mesmo tempo, simultânea. E aí aquela questão da promiscuidade ali, que o Rizardo colocou muito bem, né? Então, assim, tem essa possibilidade de se misturar isso tudo, e aí vira uma bagunça para controlar esse problema, né? E, mais uma vez, daí a gente lembra e alerta o quanto é sério esse problema. Como o Rizardo colocou, isso chega na área,
não tinha, aparentemente o produtor não viu no ano anterior, no ano seguinte domina de uma forma espantosa, de uma forma maior do que a gente observava com outras. Como aqui, o que mais a gente trabalhou nos últimos anos, buva e amargoso, a gente monitorou e monitora muito, né, a progressão da resistência da buva, a paraquat de quat, né, fotossistema 1 ali, a 2,4-D também, mas é uma progressão bem menor do que a resistência do caruru vem se manifestando ao glifosato. Então ela domina a área de uma forma muito mais rápida, uma micro-região, e depois isso vai se espalhando com as diversas formas que a gente colocou aí, que a semente vai de lugar para o outro, de local para o outro, né? Então é bem assustador isso mesmo, e a planta cresce demais. Até depois, falando de monitoramento, o Arthur pode complementar, a gente tem uns trabalhos de monitoramento, os projetos nossos aqui, o Arthur tem um específico bem mais aprofundado, a gente tem um de várias espécies, né? E aí os orientados nossos fazendo as coletas aí compartilhadas, né, nossa, com o Arthur e tudo. E aí, recente, um excelente orientado nosso de mestrado, estava lá na casa de orientação para aplicar, né, Arthur? Daí, numa semana não estava no ponto, né? Vou deixar, semana que vem. Chegou na outra semana, já tinha passado do ponto, já. Numa semana estava lá com 2 folhinhas pequenininhas, na outra já estava com mais de 6, né? E assim, e acontece, ela cresce muito rápido, é surpreendente o quanto cresce rápido. E aí, assim, hoje, o Protox está até controlando bem. Tá, por enquanto, planta pequena, e aí, né? Por quanto tempo ainda, né? Então, é muito complexo, é um cenário que deve ser olhado com essa extrema atenção. E aí, passo para o Arthur complementar aí. Não, bacana. Obrigado, Felipe. Só para complementar o que o professor Mauro disse, quando a gente fala da questão do oxínico lá na Argentina, o problema é da ordem de um fator de resistência de 6, 5, 7 vezes, né? Quando você passa para o glifosato, essa mutação tripla no gene da EPSPS para o amaranthus híbridos, isso passa a ser de 340. Então, assim, não tem choro, né? É o que o professor disse, não, é realmente um adubo. Você tem que aplicar 340 vezes mais um herbicida no campo, né? Então, é uma mutação tripla, que está sendo mais recém-investigada, é uma mutação até que nova, né, em comparação das mutações que a gente já conhece, e esses impactos, com certeza, vão alterar muita coisa no campo. Isso aí. Agora que a gente já introduziu a planta aqui, para quem não conhecia, para quem não tem esse problema, que acredita que não tem esse problema, agora a gente vai entrar mais na parte do manejo. Eu quero saber de vocês, então, o que a gente pode trabalhar em manejo, pensando dessecação pré-emergente, pós-emergente, e quais as práticas culturais que pode ser importante para a gente poder fazer esse manejo. Até tem uma pergunta aqui de coberturas e tem outra pergunta de pré-emergente que eu vi ali, que depois a gente vai fazer. Então, qual que é o manejo? Dessecação pré e pós-emergente. Professor Alfredo. Vamos lá, tem muita coisa aí, né? Daria para fazer uma live, não, uma série de lives, né? Ou um curso inteiro só para falar disso, né? Mas vamos tentar pontuar algumas coisas aqui, a gente vai se ajudando, se complementando, né? Mas, de novo, a gente já comentou algumas coisas do manejo como um todo, pensando no manejo integrado, e aí você perguntou de manejo em pré, emergência, pós-emergência, antes da cultura, dentro da cultura, acredito, né, Stefanello? Mas, assim, sempre pensar no sistema como um todo, né? A questão de palha que o Rizard colocou é muito bem lembrado, muito bem colocado. Tem uma camada boa de palha espessa. Quanto maior essa camada de palha, maior vai ser o impedimento. Diminuição de luz entrando ali para essa planta germinar e emergir, né? A barreira física também que isso vai estar fazendo no solo para diminuir a quantidade de plantas que vai estar saindo ali. Então, a palhada é extremamente importante no sistema, né? Nessas janelas e tudo. Não deixar a planta estar muito grande, né? Essa planta é muito grande para se controlar, depois ela vai rebrota dentro da cultura que vai vir na sequência. A soja, no cenário soja-milho, como o Isaac colocou muito bem, ela vai rebrotar no milho. E às vezes pensa, é fácil controlar com a atrazina, com isso, com aquilo, mas aí o problema vira uma bola de neve, de um cenário para o outro, e dando semente, aumentando mais o banco de sementes, e aí o cenário fica terrível, né? Fica tenebroso. E pensando um pouco assim, de forma mais pontual, o quê? O manejo antecipado, no principal cenário do Brasil, em mais de 1/3 da área de produção de grãos do Brasil é soja primeira safra, milho segunda safra. Tirou o milho segunda safra, se tem a problemática, já vir com as aplicações, né? Não deixar lá para a boca da semeadura, para fazer a aplicação lá perto da semeadura da soja, já vir com aplicações anteriores para pegar essa planta menor, para não deixá-la dar semente, como já foi comentado aqui hoje, num espaço muito curto de tempo, às vezes ali, pensa ali em 2 meses, ela já emite inflorescência já para liberar semente. Então, às vezes, nessa janela que tem pós-milho safrinha, até vir a cultura da soja em alguns anos, né, ela consegue dar semente. Ela tem os principais fluxos dela, como foi muito bem colocado pelo Rizard, a partir de outubro, mas tem outros fluxos menores durante o decorrer do ano. Então, tirou o milho segunda safra, se tiver a problemática, já entrar com a dessecação. Quanto antes, nesse momento, a gente vai ter mais opções, digamos assim, porque não tem a cultura da soja, né? Então, já foi comentado aqui, né?
Essa resistência ao glifosato, o glifosato acaba não sendo ferramenta, mas aí os auxínicos vêm a contribuir muito ali, normalmente vai estar sendo aplicado junto com o glifosato, Protox, o glufosinato vai entrar muito bem. Então temos essas opções ainda em mãos, né, para estar sendo utilizadas nesse nosso cenário aqui. Mas, de novo, com cautela, não vamos usar sempre a mesma, né, porque já temos aí do lado, como foi lembrado, a resistência a auxínicos, né. Então, ao uso do pré-emergente lá, próximo à semeadura da soja, ou até pré-emergente antecipado, que a gente vem trabalhando também em vários experimentos, né, mas é extremamente essencial usar o pré-emergente ali próximo à semeadura da soja, seja no plante-aplique, aplique-plante, para dar essa dianteira competitiva para a cultura da soja, para ela iniciar, né, para poder ele fechar a linha o quanto antes, e não vai escapar da aplicação em pós na soja. O que vai ter com bom pré-emergente, você vai diminuir o número de aplicações na pós da soja, né? Então, às vezes, ao invés de fazer 2, 3, você consegue fazer uma com um bom pré-emergente, numa situação em que a cultura da soja se desenvolva bem para poder fechar essa entrelinha o quanto antes. Então, aí a gente pensa no manejo apalhado ali, né? Esse é o manejo físico ali e tudo, né? Aí o manejo químico com herbicida, o manejo cultural com a cultura, então essa integração desses métodos é extremamente importante. É deixar os colegas também irem contribuindo, depois a gente vai trocando ideia dessas possíveis soluções e ferramentas de controle. Quem se habilita? Pode ser, posso comentar. Uma questão bem interessante, né, do Alfredo, e que eu já acompanhei o Daniel Tuesca em algumas palestras do problema lá da Argentina, do Amaranthus. A gente costuma falar da lei da terceira lei lá de Newton, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, alguns locais, essa tática de você ter uma cultura de cobertura para a formação de uma quantidade maior de palhada é extremamente essencial. Isso funciona muito bem aqui na nossa região mais próxima a Curitiba, nos Campos Gerais, é uma excelente alternativa. É uma alternativa também, uma cultura de cobertura anterior a uma semeadura do trigo, por exemplo, para depois vir a soja. Acredito que no sul seja mais tranquilo e por um outro lado, o meu colega Alfredo tem algumas dificuldades maiores ali, porque o intervalo deles acaba sendo muito reduzido perto do que a gente tem, né? Mas outro ponto específico, quando existe esse espaço, né, esse espaço não pode estar na presença de maneira nenhuma de plantas daninhas, seja um controle de plantas que estejam antes de produzir semente em pós-emergência, seja pela opção de aplicação de um pré-emergente com residual um pouquinho maior, isso vai ter que ser uma opção. Se você considerar o número de sementes produzidas e o número de sementes que está dentro daquele banco no teu solo, se você levar a tua eficácia de controle para 90%, 95% e fizer a conta de você colocar só um pré-emergente e só um pós-emergente, lá no final a conta não vai fechar. Às vezes vai estar caindo, o teu banco vai estar enriquecendo perto do que você está imaginando. Estou fazendo controle de 95%, estou reduzindo a infestação da minha área. E às vezes não, para o Amaranthus às vezes não. Então você precisa de mais ações em relação a essa planta, como por exemplo o uso de barreiras físicas, né? A questão de rebrote não vai ser uma planta que dá para a gente fazer uma roçada, igual a gente faz com algumas alternativas de infestação do capim amargoso, porque ela vai rebrotar. E acredito que o professor Mauro vai comentar um pouquinho mais também a questão de se acostumar um pouco o agricultor com a fitotoxicidade leve em algumas plantas de soja na pós-emergência. E para fechar meu comentário, um outro ponto que talvez a gente entre em discussão mais à frente, é que me preocupa muito para o Amaranthus, que vocês vão ver que as opções que a gente possui de dessecação e para aplicação em pós-emergência no controle dessa planta, eles se parecem, se assemelham, e com isso, se você perder essa ferramenta, para a gente não perder essas ferramentas, realmente a nossa base vai ter que estar nos pré-emergentes que possuem mais opções aí nesse caso. Bom, só para tentar complementar o que eles colocaram, eu acho que nós estamos ainda num processo de aprendizado em relação a essa dinâmica dessa espécie e nessas infestações que nós temos. Por que eu digo isso? A gente pensa, por exemplo, logo num pré-emergente, a gente pensa em colocar numa determinada época um produto, mas para a gente trabalhar com pré-emergente, a gente tem que conhecer o fluxo de emergência dessa planta. Então, nós vamos aprender isso ainda. Por exemplo, na safra passada, o fluxo de emergência, ele começou, como eu disse, na primeira quinzena de outubro.
Neste ano, nesta safra agora, o fluxo de emergência começou na primeira quinzena de novembro. Por que isto? Está muito associado à condição de ambiente. Se a gente olhar o que aconteceu no ano passado e nesse ano, tudo a ver com água. Então, se eu plantei lá agora em outubro, nesse ano, botei o pré-emergente, a planta em si não estava em processo de germinação, não teve muito efeito, né? E aí a infestação se deu mais tarde. Então, a gente vai ter que conhecer esse fluxo de emergência. Eu diria assim, que para as condições do Rio Grande do Sul, Planalto do Rio Grande do Sul, onde eu estou trabalhando, a necessidade de dessecação para esta planta, pré-soja, talvez a gente não precise, porque o fluxo, a dessecação ocorre antes. Então, vai ser mais importante, talvez, se continuar nesse ritmo, o pré-emergente dentro do sistema. Por outro lado, a dessecação pós-colheita de soja, ela vai ser importante para a gente diminuir esses novos fluxos, esse rebrote. Então, a gente vai ter que trabalhar dentro dessas condições aí. E imagino eu que numa região onde tem um fluxo de emergência antes de plantio da soja, obviamente que a gente tem que trabalhar com dessecação. E aí um ponto importante para complementar o que o Arthur colocou. Ele colocou a preocupação das mesmas ferramentas de dessecação e depois dentro da cultura, dentro de um cenário de resistência. Mas eu coloco um outro fator aí. Muitos acreditam que auxínico soluciona o problema de amargoso. De caruru. Muitos acham que o glufosinato de amônio controla essa planta. Controlam sim, mas que planta? 4 ou 6 folhas. Então, se eu deixar essa planta crescer muito, uma dessecação, pega um período longo, ainda que eu tenho pós-colheita de milho, por exemplo, e eu deixar para fazer lá mais próximo do plantio, é como diz, foi colocado antes de que esse crescimento ele vai estar fora de estágio. Então, nós vamos ter que continuar a ter processos importantes de manejo. Por exemplo, tamanho de planta. Vamos voltar àqueles conceitos básicos que se controla com planta pequena. Se é dentro da cultura, menor ainda, porque aí eu vou ter que trabalhar com Fomezafem, que piscou o olho e passou o estágio, é 2 folhas, 3 folhinhas, e nós acabamos de colocar nas discussões anteriores, na velocidade de crescimento rápido. Dá 2, 3 dias de chuva, se foi. Escapou a planta. Então, é muito complexo, né? E aí é importante a gente colocar dentro do sistema as práticas culturais, né? A palhada, por exemplo, tinha uma área onde tinha um trigo com elevada população, uma elevada quantidade de palha, que levou um tempão para aparecer o caruru no meio. Teve que a palha decompor para depois começar a aparecer, lá em dezembro que começou a aparecer a planta. Então, a palha, ela traz um fluxo de emergência. A sombra, uma boa população de plantas da soja, uma uniformidade, vigor da semente, plantar de forma adequada, cobrir o solo rapidamente, são todas estratégias que vão nos ajudar a ter ação do próprio herbicida no controle dessa planta depois em pós-emergência. Mas é fundamental uma boa dessecação, pré-emergente, e a complementação com o pós-emergente depois. Mas no caso do Planalto, talvez a dessecação pré-plantio não seja o fator principal, por causa de não ter a presença da planta presente na área nessas condições. A palhada é extremamente importante, só complementando, a palhada é extremamente importante. Acho que tem alguns alunos até da disciplina de pós que eu dei essa semana, eles devem ter me escutado falar em 2 dias de aula, no mínimo umas 50 vezes de consórcio, de milho com braquiária e outras coisas nesse sentido, né? Então, assim, nesse cenário que a gente tem soja, milho segunda safra, mais de 1/3 da área de produção de grãos do Brasil, né? O milho com braquiária é uma possibilidade. Então, você tem a braquiária ali para estar fazendo essa palha no sistema, e aí essa boa palhada, essa boa camada de palha vai estar ajudando muito, como o Ricardo explicou muito bem, né? E aí, outras situações, você pode ter, às vezes, um sorgo, um milheto, fazendo palhado, de acordo com cada cenário, cada regiões mais frias, às vezes não vai fazer o trigo na segunda safra, mas faz lá um cultivo, uma aveia de cobertura, ou um mix, que agora está em alta nos últimos anos, né? Principalmente aqui em algumas regiões do Paraná, está aumentando muito devido ao agricultor Laércio, campeão do SESB. Então, assim, usar isso para o bem, né? Esse mix para produzir uma boa camada de palha ali, que isso vai ajudar muito. De novo, investir no sistema, porque a perda de produtividade que a gente pode ter e vai ter se tiver essa planta na área é muito significativa. Paga esse maior investimento, sem contar os outros inúmeros benefícios, que não é o foco aqui hoje, que vai trazer essa maior palhada no nosso sistema de produção, né?
Isso aí, acho que responde um pouco a pergunta da Suzana ali, né? Em cima disso que o Alfredo falou agora. Só para complementar em cima da pergunta dela, Claro. a cobertura da gramínea ela vai ter um impacto mais significativo pela quantidade de biomassa que produz e pela relação carbono-nitrogênio dessa palha. Então, essa decomposição ela é mais lenta. Então, a gramínea, uma aveia ucraniana, e um trigo, um mix envolvendo centeio, isso impacta bastante na população de uma forma mais significativa do que eu pensar, no caso nosso do Rio Grande do Sul, que a pessoa usa às vezes ervilhar, canapa, essas outras plantas que têm uma decomposição muito rápida. Perfeito. Muito bem. Vamos aqui partir para as perguntas do pessoal, então. A gente falou bastante em pré-emergente. O Renato, que já esteve aqui conosco no Mais Soja, inclusive é meu colega de faculdade, ele pergunta aqui se as diferentes espécies, quando a gente utiliza o pré-emergente, eles têm as mesmas respostas dependente do ingrediente ativo e das doses. Quem gostaria de começar? Só para a gente, porque a gente tem alguns trabalhos aí com o híbridos, né? Se eu pegar e olhar os resultados de controle que a gente tem obtendo com os pré-emergentes com híbridos, são muito parecidos com os resultados lá que o pessoal do Mato Grosso tem obtido com o Palmeri, né? Que são basicamente aqueles herbicidas, eu acho que o Arthur colocou ali os mecanismos de ação, que são basicamente Protox, ácido gráfico de cadeia longa e tubulina, né? Basicamente esses mecanismos aí. E aí tem as diferenças entre produtos, aí sim, mas dentre espécies eu acredito que não tenha muita diferença, pelo menos olhando os meus resultados, comparando com os resultados do pessoal lá de o Cavenagh, lá, que tem muito lá no Mato Grosso. Uhum. Não, acredito que é essa lógica mesmo. Eu acho que o mais importante não é em si a espécie, mas a quantidade de mecanismos de resistência que vai ter nessa população, nessa região, né? Então, como foi comentado já com relação à LS, né? Então, independente da espécie, se tivesse alta resistência à LS, os pré-emergentes do mecanismo de ação dos ALS não vão ter um controle sobre essa população, né? Essa lógica. Uma situação bem interessante também para o amaranthus, quando a gente está falando em pré-emergente, né? A gente está acostumado, quando fala de folha larga, do manejo de pré-emergência da buva, é que tem alguns trabalhos, e isso a gente tem que conhecer melhor, que além desse fluxo que ocorre sendo acumulado ao longo do tempo, tem plantas ali que a profundidade de 6, 10 centímetros, a semente ainda está conseguindo germinar. Então, esses trabalhos que estão sendo gerados pelas equipes, com certeza vão trazer esses dados bem interessantes. Talvez não entre as espécies do caruru, mas algumas comparações do caruru e com a buva em locais que tenham as infestações mistas. E só para complementar, e aí vem uma questão, os herbicidas que nós estamos falando são todos com baixa mobilidade. E nessa germinação profunda, provavelmente vão passar batido, né? Se tivesse evoluir nesses casos de germinação mais profunda. O desafio só aumenta. O Raimundo aqui pergunta também, então, como que a gente faz para reduzir esse banco de sementes do caruru aí? As duas formas, palha ou sombrear o solo e herbicida pré-emergente. E tem outro, não deixar produzir semente. Eu sempre brinco com meus alunos que controlar a planta daninha é fácil, é barbada. É não deixar entrar semente na lavoura, disseminação, a semente que entrar não deixar ela germinar, e a que germinou não deixar produzir semente. É fácil. Se ele fizer isso, não tem problema. O caruru é exatamente isso que ele tem que fazer. Simples assim, né? Resposta, não tem complementar, vai. Barbadinho. Sim, concordo com o professor. Acredito que realmente são os principais manejos e você tem que levar em consideração que esse teu sistema de plantio direto, de palha, leva em consideração outros aspectos aí de microbiota, de microclima, que com certeza vão favorecer tua cultura em frente, em detrimento à tua planta daninha, né? Realmente são aspectos fundamentais para se manterem, não deixar impulsivo, não deixar produzir semente de maneira nenhuma. Muito bem. O Andrei aqui, ele está perguntando sobre a limpeza do maquinário.
se tem alguma maneira, um método mais fácil de fazer essa limpeza do maquinário, porque a gente não deixa entrar a semente de uma área em outra. Alfredão. Andrei, olha bem, independente de onde vem essa máquina, quem limpou, se é teu amigo ou não. Nem deixa entrar. Olha bem isso daí, porque a semente é pequenininha, você mesmo limpando, assim, passando ar, né, que é uma das coisas mais comuns que a gente comenta, passa um ar ali e tal, mas ela fica muito nos cantos. Por isso que eu comentei que é mais fácil limpar uma máquina que colheu uma área com buvo ou capim margoso do que com caruru, né, que com ar você tira com uma facilidade um pouco maior. Não que seja, ambas têm suas dificuldades, né, mas o caruru é pior, porque ele fica nos cantinhos ali da máquina e aquilo não sai. Você vai e passa ar e fica no canto e aí, como que você vai fazer para tirar aquilo ali, né? É um desafio grande mesmo, é um desafio muito grande. Talvez uma prática, normalmente a gente diz assim, não, deixa para colher área suja por último. Mas se eu colher área suja por último, eu vou ter que limpar a máquina em algum lugar. Se eu tenho dificuldade de limpar a máquina, talvez eu deva colher área suja primeiro. Para pelo menos espalhar na minha lavoura mesmo, né? E não espalhar para outras áreas onde eu não tenho o problema da planta. Mas é bastante complicado para limpar. E aí eu me lembro sempre de uma palestra do Kavenag até, que ele mostrou lá um trabalho que eles fizeram para limpeza de uma colhedora de algodão e para tentar avaliar onde é que estava a semente. Gente, eles abriram totalmente a máquina para poder e limpar, e encontrava em cantos que ninguém imaginava que podia estar depositada a semente. Então, é aquilo que o Alfredo colocou, é extremamente difícil com só um jato de ar você limpar essa máquina, né? Então, é complicado. Isso é interessante observar, Exato, que quem trabalha com colhedor, pensa colhedor experimental, colher experimento, né, que tem lá injeção de ar e tal. Quando dá problema, e a gente já visualizou isso, teve que entrar na parte da máquina, mexer, você vai lá e encontra a semente lá nos cantinhos, como o Isaac colocou, mesmo em máquinas que são altamente preparadas para ter limpeza de uma parcela para outra e tal. É difícil, a planta é complicada, essa estrutura dela, né? Sim. Acho que a resposta do Andrei realmente é um desafio. Eu acredito que ainda a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Recentemente o Agarac fez uma publicação orientando a limpeza de máquinas, mas aqui para a nossa realidade do Brasil falta alguma publicação, algum informativo da limpeza específica das máquinas que a gente utiliza aqui, porque existe isso no exterior, né, os procedimentos mais adequados para limpeza, mas aqui ainda a gente está patinando um pouco. Mas tem uma outra, o ditado diz que quando você não pode vencer o inimigo, você se alia a ele, né? Então, existem hoje trabalhos na Austrália e na própria Argentina que estão dando um jeito nessa semente dentro da colhedora, trabalhando com trituradores, ou seja, triturando a semente para largar uma semente e inviabilizar essa semente que retornaria para o solo. É um cenário que talvez a gente tenha que começar a pesquisar e a ver até que ponto a gente poderia evoluir dentro dessa condição. Para a Zeven na Austrália é uma realidade já. Se a Zeven, que é resistente para todos os mecanismos de ação que eles trabalham lá, a trituração da semente é uma possibilidade. E nas palestras que a gente vê do pessoal da Argentina, eles colocam também para caruru essa perspectiva também de trabalhar com essa técnica, né? Mas é totalmente nova para nós. Sim. Acho que foi o Andrei que perguntou, né, Stefanella? Mas assim, Andrei, não vai deixar de limpar, porque a gente está falando que é difícil. Né? Então, assim, limpar com bastante cuidado, né? Não é porque, é difícil, não, tem que limpar, que daí você diminui muito o problema. Vai ficar? Vai, mas fica muito pouco, né? Então, limpem, a gente sabe, a gente é produtor, também é produtor, a gente sabe como que é a correria na colheita da soja, e principalmente onde vem o milho na sequência depois. É um momento extremamente corrido e conturbado ali, né? Tirar uma cultura, colocar outra, e questão de chuva e tal. Mas tem que ter esse olhar especial para a limpeza de máquina, principalmente nesse contexto que a gente vem falando de caruru, né? Isso vale para outras plantaninhas. O Agarac vem trabalhando nisso, fez um vídeo, animação muito legal esse ano nesse sentido, né? Porque tem que ser dado mais atenção de fato a isso. Né? E não limpa. Desculpa. Não, pode comentar. Só não limpa e joga para as galinhas, né? Não adianta. Um comentário que reforça essa questão de não deixar de limpar, não sei se está ao acesso de todos, mas até uma atitude bem interessante da ADAPAR aqui no Paraná, recém-publicada uma portaria, número 63,
de 2021, que a infestação de áreas novas, né, com espécies novas que não estavam presentes no estado ou no Brasil, devem ser comunicadas agora à agência, né? E se você não fizer isso e for encontrada na sua área uma espécie que não ocorria, está prevista uma penalização ao agricultor, ao pesquisador, ao quem quer que seja, né? Então, limpe a máquina para você não ter problema depois. E não é só colhedora, a gente falou bastante de colhedora, mas às vezes pulverizador, né? Tem diferentes modelos aí, tem uns que você vai aplicar na soja e tá aqueles caruru gigantes, igual o videozinho do Stefanello lá no início, né? Aí bate na inflorescência do caruru e aí ele fica enroscado na escadinha, alguma parte do equipamento, né? Então, a hora que vai lá abastecer o equipamento, dá uma olhadinha, dá uma limpada, né? Isso vale para qualquer equipamento que vai transitar ali na área, né? A gente está falando em disseminação, e aí olhando agora, pensando no vídeo do Stefanello, Não, Fábio. os teus calçados, o que tu fez aí? Parece brincadeira, mas é por aí que começa a disseminação. Não, a gente tem foto, a gente estava com a caminhonete na lavoura lá, né? Daí a gente olhando assim, daí nos pneus da caminhonete estava lá. Exato. Estava levando dali para fora. Bom, aqui vamos fazer a nossa última pergunta aqui. Depois quem não viu ela desde o começo, ela vai ficar gravada, então vocês podem retornar aqui, podem assistir quantas vezes vocês quiserem, que vai estar no nosso Facebook, no nosso YouTube, e acredito que na nossa IGTV também. O pessoal que está lá no Instagram também vai ter acesso a ela. Pedir para vocês seguirem compartilhando, seguirem curtindo, como ela fica aqui, ela alcança mais pessoas. E o César, ele pergunta aqui se a recomendação de vocês para pré-emergente é antes ou depois da semeadura. Arthur, falou pouco dessa última. Tá, olha, César, essa pergunta eu acho que vai depender muito da molécula que você estiver utilizando, né? Como o professor Mauro já comentou, são moléculas que possuem baixa mobilidade. Então, você fazer uma intervenção ali depois da aplicação, né, durante a sua semeadura, de certa maneira, você pode modificar o deslocamento ou o local de ação que está chegando esse herbicida, e a gente sabe que o pré-emergente, a distribuição deles tem que ser muito bem realizada, né, muito bem feita, para que ele atinja todas essas sementes e várias sementes do amaranthus que estejam germinando. Claro que alguns produtos já vem se especificado isso na bula, né, se é a operação de aplique e plante ou plante e aplique, se você faz antes ou depois da semeadura. Agora, outros eu acho que a gente vai ter que dar uma trabalhada um pouco mais, não sei se o professor Mauro já tem esses resultados ali, essas comparações. Te confesso que daqui do nosso grupo, essa questão a gente ainda não fez esses testes, tá? Pro caruru especificamente. Professor Mauro. Nós temos feito alguma coisa, não comparando exatamente essas condições, mas como você falou, depende da molécula. Por exemplo, se eu pegar um piroxasulfona, vai ter que ser no planta e aplique. Né? Agora, se eu pegar um sistema mesmo, como o Alfredo colocou, de trabalhar um pré antes, né? Eu tenho possibilidade de trabalhar com ele também em vários cenários. Mas eu acho que o que é mais importante o pré-emergente, além do que o Arthur colocou, da aplicação em si, é nós cuidarmos o tipo de cobertura que a gente tem. Né? Nós temos que, talvez, mais nos preocupar em aplicar o pré-emergente em cima de uma palha seca do que na preocupação do aplique, plante e aplique. Né? Então, imagina assim, ó, se eu tenho uma cobertura antes, eu vou ter que fazer dessecação sequencial. Ou deixar para dessecar a cobertura, ou a vegetação que eu tenho antes, aí não precisa ser uma cobertura plantada, pode ser uma vegetação qualquer, né? Uma infestação lá de um amargoso qualquer, eu tenho que eliminar ele para depois pensar no pré-emergente. Porque, como a gente colocou, eles são muito sensíveis à condição do ambiente em si que eles se encontram. Né? Então, muitas vezes, se eu não faço sequencial, é melhor aplicar ele no planta e aplique, porque daí eu já dessequei antes, a palha está seca quando vou plantar. Se eu fizer uma sequencial, a palha vai estar seca na segunda dessecação. Né? Aí eu talvez possa colocar algumas desses produtos, vai depender qual deles, né? Para colocar nessa condição do aplique e plante. Então vai ter essas variações aí dentro do sistema. Eu acho que é isso mesmo. O importante, primeiro de tudo, é usar o pré-emergente, né? E um bom pré-emergente, né? Então, o primeiro é isso daí.
E aí a questão do plant e aplique, o aplique plant vai ter essas variações de acordo com as moléculas, de acordo com o ambiente ali. Você não vai nunca posicionar em cima de uma cultura verde, a planta daninha verde ali, né? Depois de seca, para ele poder ter eficiência dele, para ele chegar onde ele precisa chegar. O alvo dele é o solo ali, onde a planta daninha vai estar iniciando o processo de germinação, ali fazer 1, 2, 3 de germinação, protusão da radícula, para estar na emergência e ter o efeito ali do pré-emergente atuando durante esse processo, né? Então é importante nesse sentido. E aí, se for fazer o plant aplique, né, a gente sempre destaca para tomar cuidado, para não demorar nesse plant e depois aplicar, né? Porque tem produtos que tem já um risco, às vezes, um pouquinho maior de intoxicação, e às vezes dá uma demorada, não proposital, obviamente, mas tá ali, vou plantar hoje, vou aplicar amanhã, e aí chove, né? Aí a cultura da soja começa a germinar, e aí começa a querer emergir, e aí vira problema, aí dá intoxicação. Então, tomar muito cuidado, independente se for plant aplique, aplique plant, tomar cuidado no momento mais próximo possível ali da semeadura e numa situação em palhada seca ali, sem a partes verdes, né, para estar, digamos, roubando esse pré-emergente que deveria ir para o solo para estar agindo na semente, no banco de sementes ali, que foi bem explicado já. Só para complementar e reforçar o que o Alfredo coloca, eu sou do tempo ainda que pré-emergente era pré-emergente mesmo. A gente aplicava ele no planta e aplique, e com intervalo, às vezes até incorporava no solo, mas dificilmente a gente trabalhava com ele antes, nas segundas dessecações ou nas dessecações que a gente faz. Então, isso foi uma mudança que nós introduzimos no sistema com a introdução da buva no sistema. Isso acabou mudando o conceito de pré-emergente, né? Mas o pré-emergente típico é esse, o planta e aplique, né? E aí a gente coloca muito a questão de soja, mas a questão de milho pré-emergente é importante. E aí, novamente, numa dessas áreas onde a gente monitorou no primeiro ano, 2 anos atrás, a minha recomendação foi planta e milho. Ele plantou milho, trabalhou com atrazina e mais os herbicidas lá, os carotenoides de milho, ele não teve problema de caruru. Na área do lado ali tinha soja, caruru infestadíssimo. Então, nós temos, vem um pouco dentro da questão anterior, né, do sistema, se eu trabalhar com milho, aí, claro, não é a realidade do Alfredo, que trabalha com milho segunda safra, mas para nós, aqui no sul, que é milho safra, eu fazer uma rotação, e a própria região do Arthur também, ali os Campos Gerais, né, onde a gente tem a possibilidade de trabalhar com milho intercalando com soja, é uma ferramenta fantástica aí, gente. Volta aqueles conceitos básicos, uma boa rotação de culturas para a gente ter um efetivo controle, né? E assim, dentro dos pré-emergentes de soja, a gente colocou alguns mecanismos, mas nós também vamos ressuscitar fotossistema 2. Não sei se vocês lembram, mas o metribuzinho é o fotossistema 2. E está aí, de novo, sendo trabalhado para essa condição desse conjunto de plantas no qual o caruru se encontra. Então, há mudanças que vêm por aí, né? Perfeito. Se era isso, então, turma, obrigado. A gente pede desculpas a quem a gente não conseguiu responder as perguntas, mas acho que ao longo da nossa série aqui, a nossa série vai compor de mais de 30 vídeos, são 3 lives, quem sabe a gente faça uma a mais extra aqui. Esse é só o início, nosso primeiro vídeo saiu essa semana, foi dia 11, eu vou botar aqui de novo para vocês o QR Code, está aqui do meu lado, é o professor Mauro Rizardi, o vídeo de abertura da nossa série aqui do Missão Caruru, para tentar levar para vocês um pouquinho mais de informação dessa planta daninha que relativamente nova aqui no Brasil, mas que ela vem com um upgrade, como disse o professor Mauro Rizardi, vem precisando ser manejada, então que a gente leve essa informação antes dela chegar aqui e se transformar na principal ou numa das principais plantas daninhas das nossas áreas aqui no Brasil. Quero agradecer muito, muito o carinho de vocês. O professor Mauro e o Alfredão são da casa, é só chegar, sem tramela, que nem diz o outro. Arthur é novo aqui, muito obrigado pelo carinho, espero que a gente continue essa parceria aqui no Mais Soja, que apareça mais vezes aqui conosco. Muito obrigado à turma de casa aí, que nos assistiu, que mandou perguntas, que interagiu conosco, tanto no YouTube, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Lembrar que ela vai ficar gravada, depois a gente vai ter uma página só do Missão Caruru, e mais para frente a gente vai lançar um curso aberto para todo mundo, e que vai trazer todo esse material que a gente vai ter aqui, e vai ter o professor, acredito que vai ser o professor Bidel que vai fazer para a gente, explicando mais a fundo também, um pouco mais sobre essa planta daninha. Agradecer muito vocês três, obrigado mesmo.
É sempre bom estar com vocês. Sempre que a gente precisar, eu vou estar chamando. Então, para vocês. certeza. Tá bom? Obrigado. Se vocês querem deixar um recado final, pode deixar aí o contato para vocês, o que vocês quiserem. Agora tá aberto. Só para agradecer a oportunidade aí de poder interagir com os colegas, aí a gente, às vezes, cada um no seu canto aí, por mais que a gente se comunique, mas não é a mesma coisa que a gente bater um papo aí, ficar 1 hora e pouco conversando sobre um tema que é bastante relevante e importante. Mas, acima de tudo, eu acho que essa missão Caruru, ela serve de um alerta para os problemas que nós temos aí com essa espécie. E parabenizar a tua equipe toda, Stefanello, por essa iniciativa. Obrigado. Pode contar com nós, né? Qualquer precisar, e estamos à disposição. Sempre. Deixa passar essa pandemia, eu vou aí para o fundo conversar com o senhor, tomar um mate. Eu acho que é basicamente isso também, agradecer a oportunidade, né, agradecer o convite, Stefanello, né, de antemão aí, e a oportunidade de estar aqui com os colegas, né, sempre um momento de aprendizado aqui, sempre aprendo muito com o Izard, com as conversas com o Arthur, né, então é uma honra estar aqui com essa equipe, né, discutindo sobre esse tema. E aí, assim, quem não acompanha o canal lá, ó, o nosso canal, sigam lá, compartilhem o nosso canal, curtam lá os nossos vídeos, né, então o professor Alfredo Leandro, tem lá bastante material, a gente está sempre, o pessoal do Mais Fora, sempre muito parceiro divulgando os nossos materiais, a gente vai interagindo, vai se ajudando. E lembre, né, pessoal, investir mais no manejo de plantas daninhas. Isso não é um gasto, né? A gente sempre diz, é um investimento. Investir mais para perder menos. É muito importante isso, que a gente vem perdendo mais do que a gente acha que está perdendo com planta daninha, e pode perder muito mais se não tomarmos os devidos cuidados agora. E aí a importância, de novo, desse programa aqui, né? Essa missão Caruru. Obrigado, Alfredão. O Leandro já intimei ele para a próxima já. Vamos ver se ele vem. Isso aí. Arthur. Obrigado, Stefanello, pelo convite. Realmente essas ações são extremamente necessárias, a gente chama isso de um controle preventivo, né, de plantas daninhas, essa questão educacional e levar informação, de certa maneira, é uma prevenção da ocorrência dos problemas. E fica também o meu convite para o pessoal que quiser acessar maiores informações, a gente tem um site que é o www.matologia.com. Lá também tem algumas publicações, tem o nosso Instagram e também está disponível um download de um e-book recém-lançado com 16 capítulos, inclusive tem alguma coisa de resistência, de caruru, então fica aí disponível para quem quiser acessar lá e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Obrigado, Stefanello. Beleza, obrigado a vocês, obrigado por despender dessa 1 hora e 22 minutos aqui com a gente, exatamente 21h22, a gente vai encerrando aqui. Pedir para quem continua aqui conosco, compartilhe aí, curte, por favor, para poder fazer chegar essa nossa informação mais longe, para mais gente, tá bom? Nas próximas a gente vem com a turma lá de cima, vem o pessoal do Mato Grosso aqui conversar com a gente, vem a turma mais da Bahia para conversar, para a gente poder trazer um pouco dessa interação de vários estados, várias partes do país. Obrigado, turma. Obrigado, professores. É sempre bom estar com vocês. Valeu, Sumitomo, pelo apoio, pelo carinho conosco aqui. E até mais.